Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Hoje, eu costumo dizer, isso já virou um bordão meu, né? Mais um convidado da Gema. Esse é genuinamente do escorriguense e ele faz questão de aonde ele estiver, ele lembrar da terrinha querida aqui do Escórregos. Então vamos ao nosso grande entrevistado, que é radialista, músico, cantor, ator teatral, escritor, coordena várias políticas para a população negra e indígenas do estado de São Paulo. E nesse rol de coordenações tem vários segmentos aqui, da qual a gente, nesse bate-papo aqui, vai esmiuçar, né? Claro. Então seja bem-vindo ao programa, receba o carinho de todo o público do portal RC1, José Roberto Benedito. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Raul. É um prazer muito grande fazer parte, estar aqui em seu programa, estar aqui em Dois Córregos, né? Estar aqui também na Rádio Cultura dos Córregos, nesse programa que eu acompanho, não consigo acompanhar sempre, mas tenho acompanhado, viu, Raul? Obrigado pelo convite. Nossa, a honra é toda nossa, Zé Roberto, e digo mais para você, pessoal. É uma luta, viu, porque ele tem os afazeres dele, não é assim que toda hora, né? Então, que eu venho pesquisando, né? Garimpando esses personagens, e ele já está na minha lista para ser entrevistado há muito tempo. Verdade. Mas é claro, por indisponibilidade ali de trabalho e tal, mas fez questão, está aqui presente, da onde um dia ele trabalhou muito, que é a Rádio Cultura, né? Foi um grande locutor aqui da Rádio Cultura e daqui despontou para várias outras emissoras. Mas tudo isso a gente vai conversar agora. Zé, aqui o bate-papo sempre começa com a infância e juventude. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa infância e juventude aqui em Dois Córregos. Olha, bom, falar da minha infância é falar da minha família, né? Falar dos meus irmãos, o Paeta, o Ruidinei, né? Do amigo Afonso Noel Rosa, hoje na reserva do Exército em Campinas, e tantas pessoas que passaram pela nossa primeira infância, né? Que vai até dos 7 até os 10 anos, não é? E os locais onde nós moramos. Ainda há pouco falávamos do Douglas, né? Então, os avós do Douglas, né? A mãe do Douglas, nós conhecemos ainda quando éramos aí na primeira infância, né? Então, são pessoas da nossa família, né? A Maria Abel, enfim. Nesse período também, por volta dos 10 anos, nós começamos, além de ir para o grupo escolar, para o ginásio, e nesse período também fizemos parte da Banda Municipal da cidade, que começou exatamente em 10 de março de 1963. Olha só. Com o professor Juarez Vidal e Silva, né? Que deu aulas para inúmeras pessoas aqui na cidade. E entramos na banda, né? E na banda nós ficamos, eu não lembro se 4 ou 5 anos ou mais, eu não me lembro quanto tempo, né? Mas nesse primeiro momento, na primeira infância foi isso. No ginásio, a fanfarra no ginásio, nós participamos da fanfarra do ginásio com muita alegria. Os professores da época lá do ginásio, me lembro sempre com muito carinho da Maria José Scarpim, por exemplo, né? José Roberto Toniato, né? Que era de Mineiros, a Deise Luiza Raimundo, professora de matemática, e inúmeras outras professoras e professores, né? O professor Casagrande, que era professor de educação física, né? O Jaime, professor de francês. Nossa, muita gente. E esse período é um período muito rico na vida das pessoas, por conta dos relacionamentos que a gente não sabe como será, não pensávamos, não sabíamos como seria isso no amanhã, não é? Certamente pessoas mudam de cidade, etc. e tal, mas ficam, né? A sede mariana, por exemplo, né? Marianinho, que é da Igreja Católica, os marianos, o futebol de salão pelos marianos, é muita coisa, Raul. Então, muita gente bonita, que de alguma forma essas pessoas formam você. Essas pessoas estão na sua vida para sempre. Que bonito esse reconhecimento. Que bonito esse reconhecimento.
que ele fala com um brilho nos olhos realmente que foi uma família, né? Uma família que te acompanhou, né? Sim. Que te acompanhou nessa trajetória toda de você, Sim. né? E a minha mãe, e a nossa mãe. Eu não posso deixar de falar, mesmo porque o nosso pai faleceu, nós éramos muito pequenos, né? Então, foi um desafio muito grande para ela, né? Ter que trabalhar e lidar com 3 molequinhos, né? Sim. Tá? Foi um desafio muito grande. Então, a nossa mãe é foi a melhor mãe do mundo, como a sua também, Exatamente. enfim, né? Mais uma guerreira, Sim, né? guerreira. Uma guerreira. Está sempre na nossa memória, no nosso coração, nas nossas lembranças, né? Ainda março, o mês dela era de março, né? Aí, todo 4 de março, a gente já amanhece com ela na memória. Olha, que bonito. Isso quando eu não sonho, né? Que bonito. Quem sabe, eu tenho certeza que está iluminando espiritualmente essa conversa hoje, com certeza né? absoluta. Lembrando do filho Com amado aí certeza também. absoluta. Aliás, aqui a câmera não é móvel, mas aqui também está presente o Robson, o Vaeta e o filho do Vaeta também aqui presentes nessa... Sobrinho Vitor Hugo. Sobrinho Vitor Hugo. E o meu mais velho, o Robson é o meu mais velho. Olha, tá vendo? É o pessoal que luta com ele junto, a família unida, a gente percebe. Isso é muito importante. Fui muito amigo do Rui Dinei, o Rui, né? Falávamos Rui para ele, né? Faleceu muito novo, mas também espiritualmente está conosco aqui. Grande Rui, onde tiver, beijo no coração. Zé, e nessa fanfarra, você me diz, na banda aí, né? Nessa banda municipal aí, que é uma pena, né? Hoje sim, com o projeto Guri, está se resgatando tudo isso, mas ficou muito tempo parado. Você tocava que instrumento? Bombardino. Bombardino. O primeiro instrumento, bombardino. Em 10 de março de 63, repetindo, aqui atrás da prefeitura havia um prédio, eu não sei o que foi aquele prédio. Então tem o prédio da prefeitura, que existe ainda hoje, e atrás tinha um prédio também, né, de menor estrutura, mas tinha um prédio. E nesse dia, um monte de moleque, poxa, a meninada toda, né? O Roberval, o Afonso Noé Rosa, que eu falei ainda há pouco, o Mancini, Mazorca, né? O Heráclito Pereira Coriguazzi, o Ademir Veronese e tantos outros meninos naquela época. Nós entramos naquela sala, né? Porque, por alguma razão, chamaram que ia formar-se banda, eu não me lembro bem como foi. Eu sei que no dia 10 de março de 63 nós estávamos ali. E tinha um monte de instrumentos ali espalhados ali pelo chão. Né? O Vaeta, se me fala a memória, pegou um saxofone, eu peguei o bombardino, o Heráclito pegou uma clarineta, o Paulo Gaspar pegou o baixo tuba, e assim cada um pegou. Interessante, Raul, que nós saímos lá. O professor Juarez escreveu assim numa pauta, né? Escreve-se música sobre 5 linhas e 4 espaços que se conta de baixo para cima. Né? Então, é isso que ele é uma pauta, né? Dizendo que ninguém entendeu nada, obviamente. Né? Só fomos entender aquilo com o passar do tempo. Com o né? desenvolvimento do ensinamento. Né? Então, muita impacto, gente, né? O Previeiro, né? O Roberto Previeiro, tantas pessoas, né? Não consigo lembrar o nome de todos aqui, são pessoas que participaram daquele momento. Tinha a Virgínia também, a Virgínia morava ali na subestação, não me lembro sobre o nome da Virgínia, e tinha também a Cantador, eu não me lembro o nome dela, morava aqui na rua Família Cantador. Da família Cantador, não é isso? Da família Cantador, trocava os pratos, infelizmente eu não me lembro o nome dela, mas tantas pessoas, né? Mas só o que você já lembrou aí mostra que você está com a mente brilhante, hein? Está histórico ainda. São aqui. pessoas vivas. Sim, As pessoas são vivas em nossa memória e na nossa vida. Com certeza. Né? Basta estimá-las, né, Zé? A gente vê que essa estima sua sim, é gigante mesmo. sim. Zé, o tempo vai passando e você vai fazer o exército. Chega a hora do exército. Sim. Conta essa fase para nós, Zé. Foi muito interessante, né? Porque nós fizemos o tiro de guerra, entramos no tiro de guerra aqui em 71, mas a intenção era ir para o exército. Como meu pai, eu soube que ele serviu em Mato Grosso,
e eu queria seguir carreira, etc. E tal. Não sabia nem bem o que era isso, eu não sabia o que era isso na verdade. Aí nós entramos, nos matriculamos aqui no TG, né, conversamos num determinado período com o sargento, não me lembro o nome dele, que a intenção de ir para o Exército. Ele disse, olha, para você ir para o Exército, você tem que interromper o tiro. Aí você interrompe o tiro, obrigatoriamente, você tem que... Né? E nós tentamos. E nisso saiu também o Edmur, né? Saiu também o Milton Garro, que infelizmente eu soube que faleceu recentemente. Também o Osney Dias. Osney Dias. Né? Aí nós fomos para Bauru tentar Mato Grosso, mas não deu certo em Mato Grosso, nos mandaram para Campinas. Né? Aí nós fomos para o BIB em Campinas. Aí nós ficamos, eu fiquei por 2 anos e 4 meses, e eles ficaram alguns meses. Né? Aí saíram, mas eu continuei, porque a minha intenção era fazer carreira, enfim. Né? Chegou um determinado momento que não era mais possível, não deu, né? Aí, em 74, eu saí do quartel. Mas foi também uma experiência muito interessante, muito rica, né? Porque aí nós pudemos entender... Primeiro, você está numa fase de amadurecimento. 18, 19 anos é uma fase transição, que você está descobrindo coisas, né? Querendo coisas, desejando Sim. coisas, vendo coisas. Então, foi um período muito rico também em minha vida. Não é? E lá ficamos por 2 anos e 4 meses, que foi o tempo necessário, né? Para a gente ficar no Exército Brasileiro. Que bacana quando o Zé Roberto fala isso, porque me emociona por ser um ex-militar, um militar da reserva, e ver de uma pessoa que, por razões N, não seguiu carreira, foi seguir outra carreira brilhante, mas viu que esta fase de formação ali na tenra idade, dos seus 18 anos de transição, é importante. Está aí uma pessoa que viu ali valores muito grandes adquiridos. Sem dúvida. Né, Zé? Sem dúvida. Realmente é crescimento, como você disse, dúvida. né? E nesse batalhão de infantaria de blindados, né, o BIB, né? BIB. 28º. Quando nós chegamos era BCCL. Era o primeiro BCCL, Batalhão de Carros Blindados, se não me falha a memória, é isso, né? Aí, nesse período, né, de 72 para 73, aí, não sei por qual razão, mudou o nome. Passou a ser 28 BIB, 28º Batalhão de Infantaria Blindada. E eu fiquei sabendo aí que o corneteiro da tropa eras tu. Sabe o que eu gostava, Raul? Eu cheguei a primeiro corneteiro. Você entra como terceiro, etc, etc. Certo. Cheguei a primeiro corneteiro, não é? Tinha dia que os dias, as alvoradas, tinha muito bonitas as alvoradas. Isso. Nós fazíamos a alvorada com muito calor, com muito carinho. E também o pernoite, né? A partir dali ninguém saía e ninguém podia entrar. Você sabe disso melhor que eu. Certo. Mas sabe aqueles dias que você está querendo azucrinar? Principalmente na minha companhia, quando eu estava de corneteiro do dia, eu chegava bem embaixo ali, bem na escada ali, que tinha um eco maravilhoso, estufava o peito. Aí eu ouvia lá, ouvia os amigos, corneteiro! Mas era muito, muito gostoso. Muito gostoso. Me tinha que acordar de qualquer maneira, né, se eu tocasse quietinho lá no Sim. Né? Mas então, às vezes, ali com a gente tem um fato, se você me permite. Claro. É muito interessante também. Num aniversário, eu estava de serviço, eu estava de corneteiro do dia. Né? E era um sábado. E naquele sábado, corneteiro do dia, meu aniversário, e aquela coisa toda. E, num determinado momento, toca o telefone, lá no 28 BIP, os corneteiros atendiam o telefone nesse período aí. Então, se ocupavam com outras coisas além dos toques. Aí alguém ligou, uma senhora ligou e disse, olha, eu quero falar com meu filho, do meu soldado Roberto 540 da 2ª Companhia. Ô, senhor, espera um pouquinho, vou chamá-lo. Saí lá em cima, chega no meio do caminho, mãe, sou eu! Essa é memorável.
Aí eu voltei com... Aí, Ai, mas sou eu. sou eu. Poxa vida, que essa foi memorável, hein? Bacana quando o Zé Roberto fala, porque não está corneteiro. Gente, é uma responsabilidade muito tremenda. Grande, muito grande. Porque numa organização, ele sabe todos os toques, né? Todos. É toque de alvorada, são vários, né? Tudo pela corneta, né? Chegada do coronel, comandante, quando o coronel, comandante vai embora. Olha só. Preparação para que as pessoas embarquem e saiam. O toque para que os ônibus, hoje eu não sei como está, para que os ônibus, para que a cancela lá na frente libere a saída dos ônibus, né, o café, o almoço, o jantar, o pernoite. Tudo né? pela corneta, não? E quando vem outros comandantes, né, para os desfiles especiais dentro do quartel, é um número grande de toques. Né? Que legal, né? Você vê, né? É um negócio. Fora isso, você falou... Também exercia o cargo de furriel, né? Furriel. Eu nem sei se o termo hoje é esse ainda. Na época, na segunda companhia, por alguma razão, eu acabei indo para trabalhar junto ao sargento, não vou lembrar o nome dele, e na sala que ele ficava, além do armamento que era distribuído, ficava também um terceiro sargento, ele era segundo, né? Ficava um terceiro sargento que cuidava dos pagamentos da companhia. Da companhia, não, desculpe. Não é da companhia, é da minha companhia, isso, da minha companhia. Da sua companhia. Cada companhia responsável, administrativo pelo pagamento. Isso. E chamava de furriel. Para mim não foi esse o nome que eu guardei. Furriel. Então eu ficava com ele, eu aprendi a fazer a folha de pagamento da nossa companhia. E tudo aquilo que ele precisava, eu auxiliava. Né? E ali eu fiquei por um tempo, um ano, não me lembro quanto tempo, né? Fazendo esse papel ali de ajudante do furriel. Tá, Zé Roberto, só para a gente finalizar essa parte do exército muito bacana aí da sua vida. Claro que a gente sabe que por ser corneteiro e por ser um furriel, algumas arregalias tinha, né? É interessante, Raul, a gente vai aprendendo o caminho das pedras. A gente aprende o caminho das pedras. Certa vez, conversando com um parente que era padre, e nós fizemos algumas perguntas para ele, que eu não vou aqui, tá? Sim. Aí ele disse assim, olha, a figura, a pessoa, né, disse assim, fulano, olha, ensina o caminho das pedras. Né? Porque muitas vezes as pessoas não né? Verdade. E você vai aprendendo, né? Você tem algumas regalias, assim, sim, né? Claro. E depende muito do seu comportamento também. Ah, sim, não tenha dúvida. Então, eu nunca fui detido, nunca fiquei detido. Fiquei uma vez de pernoite por descuido do sargento, não meu. Já fui discutir lá com o meu comandante. É duro você escapar né, de alguma punição também num quartel, né? Porque... Mas sabe por quê, Raul? Porque na hora do almoço, eu e o Assis era um trompetista maravilhoso, né? Nunca mais o vi. Então nós íamos lá no quartinho da banda e ficávamos ensaiando. Sim. Ficávamos ensaiando. E perdemos horas, chegamos atrasados, e tinha um sargento novo lá, né? Muito rígido, muito cristal. Aí ele... Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Apenas um jeito assim desdenhoso, né? E ele... Pronto, já foi para anotação. Não teve jeito. E à tarde, na hora de ler as ocorrências, está o meu nome lá, né? O soldado estava de pernoite, eu não estava detido, eu estava de pernoite. Significava que se porventura eu saísse, eu tenho que voltar às 9 horas, né? A única ocorrência, se é que eu posso chamar assim, sim, foi essa aí por conta de uma bobagem, né? De mal educação. Não, eu fui um soldado mal educado. Simplesinho ali. De tudo, né? Simplesinho de tudo. Ali. Bom, saindo aí do exército, terminada essa fase da vida, qual foi o prosseguimento? Qual foi o próximo passo? Eu conheci um grupo de teatro chamado Grupo de Teatro Evolução. Eu conheci uma pessoa que estava nesse grupo e me convidou para ir para o grupo, conhecer e tal. E eu sempre tive muita vontade de fazer teatro. Aqui em Dois Córregos, você sabe que na nossa infância havia vários grupos de teatro. Perfeito. O Vota tinha um grupo de teatro, o seu Hermínio Zorzella. Né? Então, uma série de pessoas. E nós sempre tivemos muita vontade de estar nesse meio, de fazer.
Nunca tivemos a oportunidade. Na época do ginásio, me lembro, tem até uma foto, acho que o Carlos Nascimento mostrou aqui, tem uma foto que ele está lá numa peça no grupo de teatro. Naquela peça eu trabalhei também, só que eu era o ponto. E eu ficava lá, ali escondido ali. Se porventura alguém esquecesse o texto, né? Essa eu desconheço também, chamava o ponto. O ponto. Você fazia o papel de o ponto. Aí você ia acompanhando o texto e ali, Claro. né, para que as pessoas não esquecessem. E também um outro período logo depois muito importante, o Alaor, né? O Alaor Gali, a sua irmã, nossa, está me falhando o nome dela agora. Ela me convidou para fazer parte do que o Alaor, eles iam montar uma peça, Cidadela do Amor, o nome da peça, e se eu queria fazer parte. E foi muito interessante porque aquela peça foi a primeira peça de teatro, ao meu conhecimento, que chamou atores negros, atores e atrizes negras, Olha só. né, para trabalhar. Aí o Alaor, Solange, né? Solange Gali. Solange Gali, desculpe, Solange. Opa, Solange tá aí. Gali. Tem o João Gali também, João, que fazia o parte, irmão. o irmão. E nessa peça, A Cidadela do Amor, foi o Geraldo, que era um mecânico, não lembro sobre o nome do Geraldo. Foi a Maria José Abel, participou, Maria José Abel, falando das pessoas pretas que participaram desse. Eu fui convidado, eu fiz só uma leitura e depois fui embora porque eu fui para o quartel, então eu não pude participar. Além do Geraldo, da Maria Abel, estava a Horacinda Crispim, irmã do Lolo, né, a caçula, né, irmã do Lolo. Foi a primeira peça, uma peça diferente também para a época, né? Muito diferente, muito bonita. Eu não tive a oportunidade de assistir porque eu não estava aqui. Aí, então, essa vontade de fazer teatro ficou em mim. Era ebulição, já era sua, né? Quando esse amigo convidou para fazer parte do Grupo Evolução, eu estou pensando que era para fazer teatro como se fazia aqui em Dois Córregos, né? Aquela coisa, né, bonita, etc. e tal. Mas era muito maior que isso, ao meu ver. Entendi. Né? Que tinha a ver com toda a questão racial, né? Que é um teatro do movimento negro para estar discutindo, estar denunciando as questões de racismo aqui em nosso país, em todas as cidades, né, aqui do nosso país. Num primeiro momento, eu não estava entendendo nada, né? Que ninguém disse, olha, aqui ninguém... Né? Aí você faz os exercícios, vem gente fala, você faz isso, chega um momento que você começa a entender onde é que você está e o que é que você está fazendo. Então, além de teatro, de aprender a fazer teatro, esse grupo estava levando aí as questões raciais, né? Estava debatendo, tivemos uma série de problemas, mas estamos discutindo e depois propondo as questões raciais. Íamos para as escolas, íamos para as igrejas, para fundo de quintal, né? Em São Carlos, às vezes, as pessoas se reuniam no fundo de quintal para poder assistir, e depois a gente discutia Aquilo, Raul, foi uma virada na minha vida. Olha só. Aquilo mudou a minha vida. Porque até então eu não tinha consciência do racismo, embora passasse pelo racismo na cidade, em várias situações. Claro. Mas eu não entendia, não entendia aquilo. Não entendia, né? Porque negro, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Eu não entendia isso. Tinha coisa que as pessoas diziam que eu não gostava, mas não tinha como argumentar. Perfeito, Lá em casa, minha mãe dizia, olha, cuidado, olha onde vocês vão, porque era sempre eu e Barreto, né? O Rui era pequeno, cuidado onde vocês vão, certo. eu não tinha noção. Né? Então, ali teve vou dizer assim, um dia, né? Teve um dia que caiu a ficha assim, né? Aí foi difícil. Foi o despertar mesmo. Foi difícil. Porque eu entendi. É como se passasse um filme aqui dizendo todos os momentos de racismo que você passou na sua juventude. Na igreja, na escola. Olha. Enfim, por todos os lugares onde nós estivemos. Aí foi um período assim muito complicado. Eu tinha um amigo, um irmão, né?
o Benedito Luiz Amauro, mestre Lumumba, né? Se procurar no YouTube, tem Lumumba com muitas canções, Baba, né? Depois tornou-se Baba Orixá, que foi quem me ajudou a entender, a me segurar também, porque é um momento de muita raiva, momento violento. E aí você vai entendendo como é que você tem que trabalhar aquilo, entender aquilo. Então, o grupo do Teatro Evolução, que eu achei que eu ia fazer teatro, as pessoas iam achar bonito, era muito mais que isso. Era muito mais que isso. Foi o marco divisor, assim, né, da minha vida, do meu entendimento enquanto ser preto, enquanto ser um homem preto, a importância disso, de estar nos lugares, de falar com as pessoas, de discutir com as pessoas. O porquê do absurdo dessas pessoas. É um absurdo. Né? Tudo, é um absurdo. O porquê, né? É absurdo. Tudo ser. É um absurdo. É um absurdo. Então, nós somos esse grupo, né? Aí fomos para São Paulo, para Santos, para o Rio de Janeiro, para São Carlos, para Araraquara, para Rio Claro, para Capivari. Nossa, né? Viajamos muito levando essa mensagem. E íamos para lugares, e muitas vezes é um período de exceção. Muitas vezes haviam ali militares na paisana, vigilante, tem uma série de questões ali, né? Sim. Então, foi um período muito rico também, viu? Aprendemos muito. Olha só. Muito, né? E aprendemos também a amar as pessoas, independente da cor que ela tenha, da opção que ela tenha, que ela faça na vida. Nós estamos aprendendo a ler com mais qualidade, né? E menos passividade. Perfeito. Qualidade na troca, na justiça. Perfeito. Né? Se a coisa muda de tom, muda-se de tom também. Mas quanto mais um olhar mais fraterno, maior você tenha, você consegue fazer mudanças, como as pessoas fazem mudanças na sua vida também. Então, foi um momento muito... Isso continua sendo. Continua sendo, porque nós vamos mudando, vamos isso, envelhecendo, tá? etc. Serve como parâmetro. Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente, sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal. Em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. Mas o quão importante esse momento para o ser teatral, né? Foi. Desde aqui já, né? Desde aqui. Essa primeira chama, essa faísca aqui, que você viu que você poderia desenvolver, né? Sim. Até achava, não, era muito mais útil, né? Sim. Era muito mais didático, era muito mais tudo, né? E você foi iluminado, eu falo, porque Deus te iluminou. Sim. Por você também depois erguer essa bandeira e trabalhar em prol, porque não é só aplaudir e criticar. Sim, você tem que estar inserido no movimento, né? Sim. E você fez parte mesmo do movimento. Isso que é bonito, né? Então você levantou a bandeira, né? Sim. E até hoje, como você falou, até hoje está aí. Está aí. Olha, que importante isso aí. E hoje nós conversamos com muita gente, Raul, com um número grande de professores, de profissionais, de empresários. A dimensão que ganha. De pessoas com propostas de mudança. Porque a questão racial e todas as demais questões são questões de propor à pessoa ou às pessoas que mudem.
que mude o seu olhar, que mude o seu pensamento, a maneira como entende, que respeitem aquilo que não, porventura não compreendam, que respeite. Né? Eu não sei o que é isso, eu não sei porque é isso, eu não gosto disso, mas respeite. Respeite, com né? certeza. Para poder entender. Então, tivemos oportunidades de estar nas escolas, conversar com pessoas, com professores, professoras, com a direção de escolas, com a E me direção de permita te ensino. interromper. E numa época mais difícil, como Sim, você sim, mesmo sim, falou, né? sim, De mais, vamos por entre, mais repressão, né? Muita Absurda, repressão, né? muita repressão. De vigilância, de coisa absurda. Sim, sim. Você encarar numa época dessa é diferente, porque queira ou não queira, ainda acho, ô Zé, que anda a passos de tartaruga ainda, Sim. essa questão. Tem evoluído muito, mas tinha que estar bem mais evoluído. Sim. Você concorda Sim, comigo? concordo. Nós já estamos em 2025, já não era nem para se discutir uma matéria dessa, né? Mas está aí você lutando por isso e tudo mais. Então, são pessoas fortes, são pessoas iluminadas que precisam dar continuidade. Né, Zé? E nesse chamamento seu aí, eu te pergunto, tem tido mais adesões agora? Está ficando mais amplo o movimento? Como está? O movimento em prol da questão racial sempre existiu. Tá. Sempre. A Frente Negra na década de 30, o Teatro Experimental do Negro na década de 50, 56, com Abdias do Nascimento e outros. Por volta de 70, quando eu entro no Grupo Evolução em 74, na década de 70 começou o movimento negro, movimento negro MNU, Movimento Negro Universitário. Opa. Aí ainda num momento Aí muito sim. difícil, aí com mais peso, com mais informações, com mais Isso, história, podendo discutir melhor a história, Tá. podendo a questão política entra já nas questões políticas, porque disso, porque daquilo, porque não, as leis e diretrizes e bases da educação com os professores e intelectuais negros trabalhando essas questões. Você me permite eu te Sim. fazer essa interrupção novamente. Sim. Não que eu acho, e tenho certeza, que não eram inteligências simultâneas. Eles só não tinham oportunidade, né? Sim, O negro sim, não tinha sim, oportunidade, sim, não é verdade? sim, sim. Porque inteligência, todos somos dotados de inteligência, Sim. né? Todos. Sim, não é uma O que questão de- faltava, por exemplo, é essa oportunidade de expressão, de mostrar. Coisa que agora, né, desde quando você entrou, Aí- e esses grupos começaram a conquistar, né? Continua, ainda existe Quebrar muito, uma barreira aí existe de- muito, Raul, É. mas a reserva de mercado, todas as reservas sempre foram as cotas. Sim, sim. As pessoas falam muito das cotas raciais que não deveriam existir, mas o Brasil é um país de cotas. Para quem entende, para quem compreende, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Né? Então, por que não a cota racial? Por que não? Se o Supremo por unanimidade, aprovou. Por que ainda se discute, né? Exatamente. Agora nós, esse E ano... outra, por são os representantes do povo, sim, né? sim, Claro. sim. E nós tem um trabalho muito interessante que diz assim: nada de nós sem nós. Porque as pessoas costumam discutir nos gabinetes como devemos nos comportar. Não. Entendeu? Eu sei exatamente o que eu quero, sei exatamente o que fazer para atingir aquilo que eu quero, né? Mas ainda eu encontro muitas barreiras. Então, são barreiras colocadas, né? As pessoas sabem o que estão fazendo. Ah, Não estão ali... entendi. Não. Não, as pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Então, a mudança nesse país, as coisas quando trata dessa questão, as pessoas falam, não, está tudo normal, está tudo ajeitado. Quando fala que está normal, está mais racista ainda. Olha, Ou mais homofóbica mais ainda. homofóbica ainda. Entendeu? Olha, Ou mais contra a LGBTQI, mais ainda.
né, que morrem muitos pretos e pretas nesse país, morrem muitos e muitos homens e mulheres LGBTQI+, que não são divulgados. A UFSCar fez um trabalho muito interessante nesse sentido, né, em relação ao policiamento, tá? A letalidade da polícia com relação a essas questões. Sim. A USP ou o Unicamp, não estou me lembrando bem, também, mais recentemente, fez outro levantamento. Então, são questões gigantes que nós temos que lidar todos os dias. Você falou tudo, é questões gigantes. É barreiras a serem quebradas. Barreiras a serem, né? Exatamente. Mas precisa, é a continuidade mesmo e firme, sim. porque, com certeza, né? Sim. Tem que se chegar no consenso, no bem comum, né, Zé Roberto? Sim. Porque não é possível, é um absurdo. Zé Roberto, vamos também agora. O casamento vem logo depois? Como é que vem? Mas coisa boa, hein? Nesse período aí, dessa década de 70, 70 e tanto, nós conhecemos uma série de pessoas ligadas ao movimento negro, né? Pessoal de Piracicaba, pessoal nós de Campinas na época, de Santos. E eu conheci uma pessoa em 75 de Piracicaba. Né? Conhecemos, conversamos ali, trocamos ideias, mas absolutamente não é nada. Anos depois, o pessoal de Piracicaba me procurou para fazer um trabalho, né? Porque eu ministrei oficinas de teatro, para fazer um trabalho em Piracicaba. Mas eu estava trabalhando na Morada do Sol, em Araraquara. Aí a Selma veio aqui me procurar, em nome do grupo, lá, conheceu o Robson, né? Minha mãe, etc. O pai estava em Araraquara também nessa época. Né? O Vitor Hugo acho que nem tinha nascido já? Tinha 1 ano, eu era pequenininho. Enfim, aí nos encontramos em 81 de novo. Né, de 75, aí nos perdemos 81, aí nos encontramos em 81, aí conversamos e resolvemos que devíamos ficar juntos. Opa. E estamos aí desde 1981 a 40 e tantos anos. Parabéns, né? 40 e tantos anos. Aí vieram mais, o Robson da Maria com a Maria de Lourdes, mas aí vieram a Faiola, o Samora e a Winnie, que é com a Selma. Hoje essa família maravilhosa aí. Companheiraça, você pode falar. Grande alegria. Olha só. Muita alegria. Escritor. Claro que sabemos que, além de todos esses requisitos aí, né? É um grande escritor também e lançou seu primeiro livro. Foi em... Aliás, você trouxe. Trouxe um aqui para você, Raul. Opa, tá aqui, pessoal. Imensidão de Luz. José Roberto Benedito. Tá aqui, para que todos vejam. Foi seu primeiro livro, Esse é o primeiro livro. Está aqui, da editora... Mirarte. Opa, tem tema dedicatório aqui ao programa Uma Prosa na Terrinha Querida, ao amigo Raul, com carinho, que possa ser útil. Isso é formidável. Vai estar aqui na estante, né? Na estante aqui do portal RC1, para que todos os nossos amigos aqui, né, também leiam. Esse livro aí, o nosso amigo Carlos Nascimento, que fez o prefácio, né? Acho que temos foto depois, no final vamos... Exatamente. Carlos Nascimento, olha aí, pessoal. Grande amigo da família, grande amigo da família. Não é? Esse livro, especificamente, ele trata... São poesias. O pessoal chama de prosa, tem prosa poética. São das observações que a gente... O teatro, ele permite isso, que a gente aprenda a observar e a reter aquilo que é interessante, não é? Então, no trabalho de poesia, no nosso trabalho, é o nosso cotidiano olhando para as pessoas, né, com as quais nós convivemos, não é? Então, imensidão de luz é isso. Para adquiri-lo, se alguém interessar... Eu não tenho mais comigo, até nós estamos nos preparando. Como nós viremos aqui fazer um lançamento do segundo livro aqui, eu pretendo trazer alguns para disponibilizar aí para quem tem interesse em adquirir. Mas a questão de escrever é de sempre, Raul. Sempre gostei de fazer isso. Sempre gostei. Sempre. Muito bom isso. E, aliás, pessoal, Zé Roberto, que vai estar na Festa da Poesia aqui em junho. E no lançamento do seu segundo livro. Exatamente.
Temos um nome já? Tem Cantos da Alma. Cantos da Cantos Alma. da Alma. Magnífico. Então vai Nós lançaremos no dia 7 de junho em Salto e no dia 21, aqui em Dois Córregos, Aqui em Dois Córregos. nesse grande evento que é a festa do Festival da Poesia, com a presença desse grande Dois Corriguense. Zé, eu gostaria que você desse uma pincelada, porque foram vários, eu vi aqui na sua biografia maravilhosa, de alguns movimentos marcantes de que você faz parte ou também já fez parte em relação a tudo isso que você relatou brilhantemente. É um movimento espírita. O movimento espírita. Olha, O movimento espírita, né? O espiritismo entra na nossa vida em 91, 92, né? Embora já houvesse acontecido várias coisas, que é falta de entendimento e de conhecimento também, mas aí nós, Selma e eu, começamos a frequentar um centro espírita nesse período aí, por uma série de questões também, né? Para entender alguns fenômenos que aconteciam, que a gente... Né? Aí estamos há mais de 30 anos. Então, o Centro Espírita Jesus, em Salto, nós ficamos... me afastei agora um pouco, que fui 2 anos presidente, né? Aí resolvi dar um tempo, não deixei de ser espírita, deixei de frequentar a casa. E nós estamos na casa... eu digo que sempre estamos ainda, então não saí. Há 30 anos. Né? Fizemos todos os cursos da casa para poder entender. Fizemos palestras na casa, demos paz, toda essa questão que toda casa espírita tem. E também foi outro marco divisor na nossa vida, de entendimento, trouxe de inúmeras Deus, respostas. Deus, luz, filhos, amigos, Olha. não é? Morte, vida, não é? E nós aprendemos a trabalhar, a ler de uma outra forma, né? Olha. Com muito mais carinho, com muito mais afeto, com muito mais respeito. A gente fala respeito, mas quando nós começamos a olhar o respeito, a gente ainda percebe que falta o respeito. Então, que você tem que trabalhar ainda mais. Nós temos que trabalhar o desapego de pessoas, principalmente, das coisas também, principalmente, e de pessoas também. Né? Porque, da mesma maneira que a gente vem, é um presente a nossa vinda, mas é também um presente à nossa volta. Que bonito que você está falando. Porque tem gente que nos espera. Né? Que lindo. Então, a doutrina espírita foi um marco divisor também da nossa vida. Nesses 30 anos, muitas coisas aconteceram. Né? Fizemos muitos amigos. Olha, eu não consigo dimensionar. Foi um momento, posso até dizer que foi um dos melhores momentos da minha vida, esse período, que é um aprendizado. Certamente, não dá para colocar na prática tudo, porque eu preciso mudar o homem que sou. Olha. E mudar o homem que sou, Raul, que eu aprendi a ser nesse período, é muito difícil. Né? Aí eu falo, descubra Deus, tá bom. Eu tenho 60 anos e não tenho Deus na minha vida. Como é que eu vou ter Deus na minha vida em 2 anos? Olha, você tem razão. Não tenho. Não. Então eu preciso realmente ressignificar, né? Rever tudo que eu penso, que eu sinto, da maneira como eu sinto, da maneira como eu olho para as pessoas, da maneira como eu me acomodo com as pessoas, da maneira como eu deixo as pessoas se acomodarem comigo, né? A maneira como eu toco as pessoas sem intenções. Não, você eu posso confessar, embora não tenha a sua espiritualidade, mas você é um ser de luz, a gente percebe. Olha, eu que não desenvolvo, não tenho isso, mas a gente vê em você a serenidade para diálogo. Você é um espírito de luz. Porque o Zé Roberto, eu imaginava o Zé Roberto diferente. Não tão calmo, tão explicativo, tão sereno aí, como é. Você me impressionou nessa parte, você entendeu? Achava o Zé mais assim, agitado.
É um ser de luz. O Zé me emocionou, sinceramente, Zé Roberto, pela maneira como você conduz a vida, como você conduz os amigos. Realmente dá para se perceber a sua sinceridade, né? E a sua busca, como você falou, hein? A sua busca do melhor homem, do melhor sempre procurando. Isso é fantástico. Sim. Parabéns pelo ser humano que você é, viu? Eu posso falar de coração, porque quando eu fiz esse programa, realmente eu pensei nas pessoas que devem ser valorizadas. E está aqui um grande homem, com certeza terá uma grande audiência, por quê? Porque o Zé Roberto é puro coração. É coração e a gente vê isso. A família já tem isso. O Zé Roberto foi um prazer a mais eu conhecer. Zé Roberto, eu gostaria também, né? Claro, o segundo livro já falamos, mas agora eu quero passar uma série de fotos. Ok. E você sucintamente vai falando de cada um. Ok. Vamos lá do pequenino, grande Zé Roberto aí, né? Aonde foi aí? Aí, grupo escolar. O grupo escolar Francisco Simões. Francisco Simões. Acho que estava no primeiro. Essa foto aí, ela é mesmo, é estilo memorável, da bandeirinha do Brasil do lado. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. A família. Essa aí está o Roberval, o Vaeta, né, o Robinson ali, né, de chupeta, né, Osmar Luiz Goza, o nosso vizinho, o Paulo Avelino Teodoro e Silva, um amigo muito querido, né, e um grande jogador de futebol, um dos melhores jogadores que eu conheci aqui, e a Elce, né, que é sobrinha do Osmar Luiz, que está abaixado ali, né? Então, a nossa vida é ali, né, Vaeta? Íamos ali da minha casa, na casa do padrinho do Orlando Rosa, na casa do Paulo, na casa da Bel, na casa do Altamira, enfim. Uma união. Uma união. Você pode me dizer mais ou menos aonde é aí o local? Em frente à minha casa, em frente à nossa casa, né, na Padre Domingos Cidade, 24. Ali. Nós estamos ali, né, empoleirada ali. Todo mundo, todo junto aí, que bacana. Vamos lá, Moro? Aqui, na banda... perdão. Aí a minha mãe. A sua mãe. A dona Aparecida Gomes Benedito, tia Cida, como muitos conheceram, né? Por conta do trabalho na escola, na cozinha de muitas casas aqui na cidade, né? Uma preta maravilhosa, linda. Dá essa impressão, né, na foto, vendo ela, que ela era uma pessoa relativamente alta para os padrões da época. Não era... É mais alta que as nossas tias, né, Vá? Um pouco mais alta. Dá, né, para perceber que ela era esguia, alta. Mas uma figura... fantástica, né? Figura... Inesquecível, né? Inesquecível. Vamos lá. Aqui... Aí é a banda. A banda aqui do escola. Aí foi novembro de 68, se não me falha a memória. A estreia do uniforme da banda. Não, né? É chique, não? É, bacana. Ali eu sou com o Bombardino, atrás está o Pua, o Paulo Oliveira, que é o tio do Douglas, falecido já, infelizmente. Sim. Do lado direito ali está o Roberto Priviero, na frente, e atrás está o Edson, que é meu primo, já falecido, e o Roberto Priviero, se não me falha a memória, mora em Araraquara já há alguns anos. O local aí? O Mocoimbu. Mocoimbu. É a arquibancada do Mocoimbu. Aí que aí está só uma... Se abrisse um pouquinho mais, essa foto está enquadrada. Aí você vê, à esquerda está o Luiz Viola, aparece nessa foto aí. O Casagrande também, o pai do Humberto também aparece nessa Valdomiro. foto. Valdomiro Casagrande. Estreia do uniforme da banda em 68 no campo do Mocoimbu. Muito bacana, hein? Aí, na Rádio Modelo em Indaiatuba. Né, eu trabalhei 8 anos na Rádio Modelo. Hoje, aí nesse período era uma rádio adulta, que chama de rádio adulta, com músicas adultas. E aí em 2002, mudou-se o dono e tal, mudou o estilo também. Hoje é a Clipe FM de em Indaiatuba. Você já tinha passado por outras quando chegou aí? Já tinha. Porque você trabalhou na difusora. Eu passei pela difusora do Piracicaba, um período muito curto. Pela Rádio Morada do Sol, que era do grupo da Rádio Mulher em Araraquara. Nossa, passei também pela
em Campinas, pela Morena. Rádio Morena, Rádio Campinas. Morena de Campinas, em dois momentos. Em Rio Claro, né? Fiquei 2 anos em Rio Claro, na Rádio Educação e Cultura. Fiquei também um tempo em Rio Claro, em Bariri eu fiquei acho que 5 meses aí. Bariri tem uma rádio, não sei se é. Tem Rádio Clube, não seria? Não na Clube não. Não. Eu não sei também, porque Não, era mas uma tá, rádio Bariri. AM AM. e já tinha a Clube. Ah, né? já Acho tinha. que por um período foram duas emissoras. Não, mano, a voz não precisa nem falar que... Aí essa outra foto é a Rádio Convenção. A Rádio Convenção é uma das rádios AM mais velhas do estado de São Paulo. Ah, é? Aonde é? Em Itu. Aí, sentado ali está o Tadeu, que era o repórter. Eu sempre gostei de fazer o programa em pé, fazer festa, enfim. Sim. Aí está o Tadeu, o Tadeu Italiano, nosso repórter. Olha, que legal. E aí nós estamos lá. O rapaz que está lá nas máquinas, eu não lembro o nome dele. Tá lá. Vamos lá, Mauro? Oh, mas essa seleção é um escrete aqui, da Rádio Cultura. Da Rádio Cultura, hein? Oh. Aí o compadre Vador. Aí... Olha aí, Mauro, Vador. Não vou lembrar o nome de todo mundo. O Ilcinho. O Bussacarini lá de branco, o Eduardo. Isso, Eduardo, seu primo. Meu primo? Seu primo, isso, ele mesmo. Rosseto. O Rosseto. Tem mais aí que eu não lembro o nome, infelizmente, desculpe. Olha só, gente. Aí... Rossetos, né? Acho que é os 2 irmãos, não é? Não lembro, Bom, desculpe, não lembro. Muito legal. Aqui Aí é o Rui Barbosa, o prefeito? É o Rui Barbosa, o prefeito Rui Barbosa. O primeiro festival de música é oEixon, que promoveu. Grande Exxon Tablas, que sempre promovia esses eventos. Esse é o primeiro festival Nossa Terra, Nossa Gente. O primeiro. Esse é o primeiro. Da qual Vossa Senhoria foi o primeiro colocado. Cheguei em primeiro lugar. Né? Que foto legal. Aí o Rui Barbosa, o prefeito, entregando o troféu. O troféu. A dona Faraildes também está aí, o Dito Crispim também está aí. Tá aí. Cinema? No cinema. No cinema. E também ganhei um violão. Era um troféu e um violão, né, para o primeiro colocado. Espetacular, hein? Essa marca essa dá saudade. O primeiro festival, o primeiro colocado. Aqui o lançamento do seu primeiro livro. Isso. Uma Noite de Autógrafo. Foi aonde? Foi lá em Salto, na Biblioteca Municipal. Carlos Nascimento. O Carlos Nascimento, nosso amigo e irmão. Eu convidei para fazer prefácio, nem deu tempo de eu terminar, ele falou assim, eu faço. Oh. E Fez olha, um prefácio muito bonito, né? Ele esteve aqui. E foi lá. Foi lá. Esteve aqui e falou muito bem de você mesmo. É um grande amigo seu, hein? Um grande amigo. Muito, como gosta de você. Grande amigo. Carlos Nascimento, outra grande figura, né? Muito representativa mensurável. também. Então é esse pessoal aí que eleva 2 códigos aí no cenário. Aqui Amor da Vida, né? o Amor da Vida. A Selma. A Selma Maria Teixeira. Olha aí. Aí nós estamos o Clube José do Patrocínio, né, em Salto, está num momento muito interessante de reforma. Um grande empresário falecido recentemente resolveu ajudou muita gente na cidade, muitas instituições na cidade, e resolveu ajudar a nossa também. Aí nós fizemos um jantar, né, de comemoração. Opa. É a nova etapa, né, do Clube Social José do Patrocínio. Selma, parabéns, viu? Parabéns pelo grande Zé Roberto aí. Aqui. Ali está a Maria José Abel, a Teda, a prima da Teda, que eu não lembro o nome dela, e o Samora. Samora é meu filho. Certo. Né? Então, nós passamos na casa da Abel, nós sempre passamos por lá, aí fizemos essa peça. Maria Abel, nós conhecemos desde sempre. Né? A vida desde sempre, né? Desde sempre. Bel é a mulher sorriso, sempre de bem com a vida. Uma figura. E aqui, aí uma o lançamento. Foto do lançamento do primeiro livro, né? Aí nós estávamos na biblioteca, né? 1 ou 2 dias antes de fazermos o lançamento. Né? Faremos o lançamento também, o primeiro, né? Antes de vir para cá, na Biblioteca Municipal, né, de Salto. Parabéns. Zé Roberto, foi um prazer tremendo falar Prazer contigo. todo nosso. Mas gigante mesmo de trazê-lo, conhecê-lo agora, poder dar um abraço fraternal, né? Agora Amém. muito mais caloroso do que a gente se comunicar, né?
a família aqui está sempre comigo aí, a gente sempre se encontrando. Eu gostaria que você deixasse as considerações finais ao programa, mas relembrando do lançamento do seu livro, que será aqui, do seu segundo livro, no Festival de Poesias. No dia 21. Dia Então 21 tá aí, de pessoal. junho. Não vamos esquecer, ó. 21 de junho. O horário ainda será divulgado, A né? definir, sim. Mas todo mundo já sabe que dia 21, Zé Roberto está lá. Nós estaremos lá, autografando no stand, né? Ali no stand da Usina de Sonhos, no interior da festa, né? Então, Zé Roberto estará lá. Cantos e da você Alma. vai poder conhecer o Zé Roberto, comprar o livro do Zé Roberto, autografado lá no dia. Eu espero ver os amigos, né? Ah lá. Gostaria de ver alguns amigos. Vamos ver ali, Tem pessoal. amigos que a Há um gente não momento vê. agora de, não né? vê muito tempo. De trocar aquela prosa na terrinha querida, né? Isso. Eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade, Raul, dizer que eu sempre aprendo muito, sempre que estou com pessoas, né? E as pessoas, nós somos uma única coisa, se é que eu posso dizer assim, nós somos uno, todos nós. Falta ainda entendimento para essa questão da unidade entre as pessoas, entre os povos, etc. e tal. Mas toda a oportunidade que tenho de poder estar com pessoas, eu estou inteiro. Olha. Estou inteiro. E permito, né? Porque eu tenho alguém dentro de mim que me carrega, né? E esse alguém que dentro de mim que me carrega permite, né? Que eu possa abraçar as pessoas que eu quero. Olha, gente, nessas sábias palavras desse sábio cidadão, chega até a embargar a voz, porque realmente é um grande cidadão, um grande do Escorriguense. Eu deixo aqui um abraço, fiquem todos com Deus e até uma próxima.